Bem, para ter anjos caídos, primeiro teve que cair um anjo. E através daquele vieram os demais, um convencendo os outros. E você sabe que Lúcifer estava ali no céu, convencendo as estrelas, que são anjos, a estar contra o próprio Criador. A criatura revoltada contra o Criador. Ela deveria ser agradecida, mas está revoltada. E por isso caiu, porque Deus não admitiria nenhum de seus anjos revoltados com ele. Tinha que ser lançada a mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado. O parágrafo que vamos ler, 256, 257, eu sei que um parágrafo desse dá para fazer muitas mensagens, não sei se eu vou dar conta de ler, mas para tomar as próprias palavras do profeta, para nós mesmos não ser pesado, mas deixar que a própria mensagem do profeta reflita isto em cada um de nós. Estou lendo a tradução de Goiânia, este Cristo, mistério de Deus revelado, 256. Notem, nestes últimos dias, Lúcifer está fazendo a mesma coisa. Está procurando criar um reino. Ele procurou levantar um reino no céu contra Miguel, e aqui agora na terra, o profeta diz, nesses últimos dias, ele está fazendo a mesma coisa. Só que o que ele está fazendo na terra não parece ser um reino de Lúcifer. É a união das igrejas, é a unidade das pessoas contra a revelação. Então não parece ser Lúcifer. As pessoas muitas vezes enganam, pensam que é Deus e é Lúcifer que está fazendo aquilo. Quem pode falar contra a união das igrejas? Eles estão unindo para ser tudo um, ser forte, formar um reino forte aqui na terra. E qual o problema disto? É o mesmo que Lúcifer fez no céu. Ele estava procurando criar um reino, e aquele reino veio contra o próprio Deus. E aqui na terra, eles fazem um reino, a união das igrejas é para contrariar a palavra. Quando você vê eles reunidos, eles unindo, eles buscando força, eles estão procurando como combater a palavra, a revelação. Porque ninguém está tentando combater o Osmar não é nada. Eles estão tentando combater a palavra, e a palavra já foi revelada. Então, combater uma coisa que foi revelada, quando é revelada, é claro, as pessoas conhecem, quem é eleito, tem revelação, e quem não é, não tem jeito, se torna difícil. Aleluia! Esse som é um problema, né? Tem que jogar tudo fora. Então, fala-se em anjos caídos, e a gente nunca pensaria que anjos caídos seriam aqueles da nossa confiança. O anjo que caiu no céu era da confiança de Miguel. Estava ao lado de Deus ali, louvando junto. E como pode cair? Está louvando a Deus junto, está engrandecendo a Deus. E estava ali, santo, 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 santo é o Senhor. Mas ele estava contra, certo? Estava contra. Era anjos caídos próximo de Deus. Então, todo anjo caído é aquele que está mais próximo. Ele é um caído. Para as pessoas não perceber que ele é um anjo caído. Ele está próximo, as pessoas pensam, esse é o anjo de Deus.
esse é o anjo da América, esse é o anjo do Brasil, esse é o anjo de Portugal, esse é o anjo de Canadá. E muitas vezes não percebe que ele caiu, porque ele teve um grande trabalho, um bom movimento, e louvava junto com todo mundo, e logo caiu. Eles não percebem a queda. O problema é que eles não percebem a queda. Então, anjos caídos, já vamos tomar que os primeiros anjos caídos são anjos de confiança, anjos que estão na frente. Agora, não é que enganou a Deus, você sabe muito bem, Deus já criou ele sabendo que ele ia fazer aquilo, ele ia tomar aquele caminho. É como tem muita gente na mensagem, mas Deus já sabia que tinha gente que só cria na cura divina que o profeta pregou. Outros Deus já sabia que eles só iam receber os sinais nas mãos, como o profeta recebeu, e gosta muito de discernimento, mas em si mesmo não tem discernimento da palavra. E outros Deus já sabia que eles prosseguiriam até o fim e creriam na palavra. E outros Deus já sabia que eles seriam anjos caídos, seriam usados poderosamente para pregar a mensagem, mas seriam anjos caídos. Agora, o anjo caído não é só porque o pregador caiu em adultério, caiu em mentira. Não, o anjo caído é que caiu da revelação. Ele caiu da verdade, ele caiu do que Deus o levantou. Deus levantou-nos nesta era para crer no que William Branham veio fazer. E o ministério dele, se você notar o que está escrito aí nos Ungidos dos Últimos Dias, 261, 262, tradução da voz de Deus, é o que nós ouvimos aqui no início dessa pregação. Aquilo ali está expondo para nós o ministério do anjo de Deus. Agora, quando tem um anjo, tem os outros caídos. Deus tem um anjo e tem aqueles que caem daquele anjo, entende? E Deus tem um anjo, que é o seu profeta, e tem aqueles que caem da mensagem daquele anjo também. Eles caem, eles começam a combater, eles começam a contrariar a revelação que Deus deu através daquele anjo. E quando você começa a combater, você é um caído. Você não pode combater se não caiu. Como pode combater o cordeiro fora do trono se você não é uma pessoa caída? Só uma caída. Porque ele não vai conseguir permanecer com o original, com a palavra original. Qual a palavra original hoje? Quando faz de volta a palavra original, voltou ao batismo, voltou à ceia, voltou à unidade de Deus. Mas a palavra original, hoje, é a revelação dos trovões. Se você disser que a palavra original é Apocalipse 5, você está errado. A palavra original hoje é Apocalipse 10. Porque é original. A Apocalipse 5 era uma palavra escondida. O original da palavra escondida é a revelada. E ela foi revelada em Apocalipse 10. Então, a pessoa cai do ministério do anjo de Deus. Agora, tem os anjos caídos e tem aqueles anjos que caem do anjo de Deus. Espero que para você não seja confuso isso. Aí o profeta está falando dos anjos caídos mesmo. Ele diz assim: o que o diabo está fazendo? As mesmas coisas, edificando uma igreja híbrida, formando membros híbridos. Uma igreja híbrida é aquela que é misturada com o mundo, com prazeres do mundo, com formalidades do mundo. Ela está misturada com aquilo. E os membros híbridos são da mesma forma. Ele tem um pouco da palavra e um pouco do homem. Um pouco de Deus e um pouco do homem. Eles nunca têm só de Deus, eles são híbridos. Agora eles já são próprios, porque tem aquela árvore cítrica, é a própria para se hibridar. Então tem um crente que é próprio para hibridar. E tem outros que não, mas tem um crente próprio para hibridar. Você pode ver, a semente da mostarda, diz o irmão Branham, que não pode hibridar. Por isso que Jesus diz que nós temos fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque não hibrida, não há mistura. Mas se você toma outras coisas, você vai ver que vai hibridar. A laranja se hibrida, o limão se hibrida e assim por diante. Mas a semente de mostarda, ela não hibrida.
É por isso que você tem que ter uma fé, nem se for do tamanho de um grão de mostarda. Agora, Deus já deu uma revelação da palavra que nós devemos ter uma fé de arrebatamento. E ela supera até o grão de mostarda, porque ela é uma fé que os outros não conhecem. E o grão de mostarda os outros conhecem. Mas e a fé de arrebatamento, que está nos trovões? E os trovões que estão revelados dentro dos 7 selos? Então, a pessoa começa a ter uma fé híbrida, porque ela pega parte da revelação e depois não completa a revelação. É um anjo caído do mesmo jeito. Todo anjo caído tem que ter parte de Deus nele, senão ele não cai. Ele não é caído, ele só é caído porque ele estava com Deus, então ele caiu do original. Agora as pessoas hoje caíram do original. Durante as 7 eras, nós tínhamos caído do original. O que era o original durante 7 eras da igreja? Olha, você vai ver o batismo em nome de Jesus Cristo, o povo não conhecia. A unidade de Deus, o povo não conhecia. Conheceu Trindade, porque ela veio do ano 325 depois de Cristo, e foi florescendo, e Lutero não deu conta de trazer luz, Wesley não deu conta de trazer luz sobre isso, os pentecostais não deram conta de trazer luz, e aí chegou o nosso tempo do Elias. O Elias que foi trazer luz para que voltássemos ao original. Aí voltamos ao Pentecoste, voltamos a um só Deus. E quando você não crê um só Deus, como ele veio mesmo, que esse Deus é o Senhor Jesus Cristo, você está pervertido da própria Bíblia e da própria original que você diz que crê. Ah, eu creio numa palavra original. Se você não crê num só Deus, da forma bíblica, ou conforme o profeta pregou, de Jesus Cristo, ele diz é o único e verdadeiro Deus. A própria Bíblia está aqui, ó, Judas, versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Eles negam o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Agora, eles negam por quê? Negam porque eles não dão conta de ver esse único Deus, Senhor, dominador nosso, em carne, chamado Jesus Cristo. E aí eles querem tratar só do ofício de filho e não percebem que aquele ofício de filho era o que o grande Deus estava usando, o único dominador estava usando. Ele estava usando um ofício de filho. Aí eles querem diminuir a Jesus Cristo, dizendo que ele apenas foi filho, enquanto que a Bíblia mostra que estes homens são ímpios que fazem isso. E você pensa que aquela pessoa pervertida ali do mundo, não, é um ímpio na mensagem. Está trabalhando com impiedade na mensagem. E por isso que eles são ímpios. E eles pervertem a mente do povo, não deixando o povo ver a simplicidade da unidade de Deus. Deus se fazendo carne para que nós pudéssemos o ver. E ele podia dizer, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Era tão claro porque ele queria que nós pudéssemos ver sua imagem aqui na terra. E era um homem. Amém. Agora eles negam isso. O único Deus, dominador nosso, Senhor Jesus Cristo. Estes são anjos caídos que fazem isso. Esses anjos caídos estão dentro da mensagem também. Eles estão dentro da mensagem dizendo que andaram com o irmão Brana e que o irmão Brana pregou isso, e você lê a mensagem do irmão Brana e vê tudo diferente. É a interpretação deles. O que eles fazem é a interpretação. Agora, o irmão Brana continua aqui, 256, eu disse, não é fácil para fazer uma mensagem num parágrafo tão grande desse, mas vamos aqui. Os quais são híbridos pelo conhecimento que tem suplantado a palavra. Quer dizer, o conhecimento suplantou, é maior do que a palavra. E eles são híbridos pelo conhecimento, e faz o conhecimento suplantar a palavra. A sabedoria do homem suplantar a palavra. E é por isso que Deus os tem como nada. E eles tomam esse conhecimento, produzindo um homem intelectual em vez de um homem renascido. Você vai encontrar muitos homens, muitos pregadores intelectuais, mas falta renascer, falta um novo nascimento. Falta ele nascer da palavra do dia.
Alguém diz, eu sou nascido de novo. Você tem que nascer dos trovões. O profeta diz, você tem que nascer da mensagem da hora, diz o irmão Branham. Então, nascer da mensagem da hora é nascer dos 7 trovões. Pastores estão precisando nascer dos 7 trovões. Obreiros, apóstolos, evangelistas, mestres, estão precisando nascer dos 7 trovões. Estão precisando ser renascidos. Eles são intelectuais, mas estão precisando ser renascidos. E nascer da mensagem dos 7 trovões, você vai só aprender 7 trovões. É como uma criança, você pega uma criança, ela nasceu agora. Você leva ela para os Estados Unidos, ela não vai aprender o português, ela já vai aprender o inglês. Você leva ela para lá, ela vai aprender o inglês. Não tem jeito. É a natureza daquela pessoa. Então, se você nasceu dos trovões, você vai aprender trovões. Mas é tão difícil. É difícil, mas se você nascer daquilo ali, você vai aprender aquilo. Mas se não nasceu, você não nasce daquilo, aí quando não nasce tem que estudar. Você viu? Quando não nasce, você tem que estudar, tem que formar para aquilo, para aprender aquilo, para aprender o inglês. Mas se você pega uma criança, ela nasce ali, você nasceu aqui mesmo, você leva para lá, deixa lá para você ver. Ela vai aprender o inglês já nascendo no inglês, já nasceu no inglês. Você não vai precisar dar aula para ela. Não, mas ela nasceu no Brasil, levou para lá. Não, é o nascimento dela ali. Agora o desenvolvimento dela dentro daquele país. Se você nasce e vem desenvolver dentro dos 7 trovões, você vai aprender 7 trovões, novo nome. Mas se não, você vai ter que estudar. E estudar não vai adiantar, vai te fazer um pastor intelectual, enquanto tem que ser um renascido. Tem que nascer dos trovões. Tem que nascer dessa mensagem. Amém, amém. Quem sabe disso sabe melhor que eu. Quem sabe disso? Você sabe dessas coisas. Tem gente que tem conhecimento disso. Pega uma criança, tira aqui do Brasil, leva para o exterior. Daqui a pouco você leva lá para a França, ela vai falar francês. Mas não precisou estudar, não. Ela nasceu e vai desenvolver dentro daquele país, daquela forma. Começa a falar o francês, outro começa a falar o inglês. E para nós aqui, que as pessoas acham que o português é tão difícil, a gente já nasce falando português. Não tem nenhuma dificuldade, porque nascemos aqui. Nascemos aqui. E quando você nasce dos trovões, você não tem dificuldade, não tem pergunta. É por isso que o irmão Branham diz, não há pergunta. Quando você nasce da mensagem do dia, do 7º anjo. Agora, quando você cai da mensagem do dia, você cai do 7º anjo. Você é um anjo caído, um pastor caído, caiu da mensagem. Eu não estou nem falando que caiu em adultério, que tem muitos que já caiu em adultério. Estou falando cair da mensagem. Que tem uns que é santarrões, não caiu em adultério, mas caiu da mensagem, é anjo caído também. É caído da revelação. Onde o profeta te levou, onde é o ministério do 7º anjo, você prega que Deus mandou o 7º anjo, e quando vai pregar, prega uma mensagem de 6º. Você não prega a mensagem do 7º. A mensagem do 7º anjo é Apocalipse 10. Assim como o 7º selo é Apocalipse 10. Diz o irmão Branham, festa das trombetas. É 129, 229? Vocês lembram aí? É bom para estudar. Mas que o irmão Branham disse. Isso é verdade. E está construindo um reino intelectual. Satanás construindo um reino intelectual. O qual será de maior esplendor que o pequeno rebanho de Cristo. Que tem feito isso? São anjos caídos. Que tem feito isso. Construído um reino grande. E as pessoas estão aí só crendo em reino grande, igreja grande, com reino grande. E as igrejas pequenas, elas só ficam bem quando elas estão aliadas com o grande. Porque fazem parte do reino grande, fazem parte do reino de Satanás. Eles caíram da palavra, caíram do original. Eles dizem que estão no original, que voltaram para o original, mas o que eles sabem de original é que Deus mandou um profeta, que Deus é um e que o batismo é em nome de Jesus Cristo. É o que eles sabem. Me diga que quem diz, vamos voltar ao original, nosso evangelho é original, me diga que eles sabem de 7 trovões. Eles nunca vieram dali. Eles não são do original, da revelação dos 7 trovões. Lá em 63,
Eles não sabem nada. Aquilo se tornou história já. E eles estão achando que Deus vai fazer uma grande coisa. É como tem gente iludida hoje, dizendo: nós vamos orar. Vamos orar. Eu não sou contra a oração. Você tem que entender. Quem mandou Moisés calar a boca não foi eu, foi Deus. Moisés estava ali clamando. Leia Êxodo para você ver. Moisés estava clamando. E ao clamar, Deus falou para ele: ore mais. Não. Por que clamas a mim? Vocês têm que pegar a mensagem do profeta, certo? Então, o sétimo selo é Apocalipse 10. Festa das trombetas 229. Obrigado. Se nós não aprendemos com isso, nós nunca mais vamos aprender. Nós precisamos disso. Então, os anjos caídos é que estão construindo um ministério de esplendor. Não diz a Bíblia que foram anjos caídos os que puseram atenção em Lúcifer? Ô, irmãos, a coisa é perigosa. Porque os anjos caídos põem atenção a um grande anjo. Certo? É um anjo caído, anjos caídos, porque tem um grande anjo caído. Eles puseram atenção a Lúcifer. Gente, um grande pregador caído atrai multidões. São anjos caídos olhando para ele, porque ele já caiu. Mas de onde ele caiu? Não falamos para poder sujar o nome de ninguém. Não falamos porque caíram em adultério, nem caíram da palavra. Eles caíram do original, eles caíram da revelação, eles caíram dos trovões. Tem um hino aí: eu estou tão alto, se eu cair eu me esborracho. Não tem um hino? Eu estou tão alto, se eu cair eu me esborracho. Os pastores, os obreiros, estão tudo esborrachados. Eles caíram, anjos caídos. Mas para esses anjos ser caído, teve que ter um anjo que caísse primeiro, que tivesse coragem, ousadia de levantar contra Miguel, de formar um reino diferente do de Miguel, querer ser adorado, querer ser um alguém. Depois que ele teve aquela ousadia, aí vieram os demais anjos: nós cremos também em Lúcifer, nós cremos em Lúcifer. Oi, Miguel, não, nós cremos em Lúcifer. Olha assim, quem você crê? Qual anjo que você crê? Você crê no anjo do Brasil ou no Brahma? Qual anjo que você crê? Você pode saber que você caiu do anjo Brahma, então você é Lúcifer. Misericórdia. E aí acompanha, os anjos caídos, os demais, vão acompanhar o Lúcifer, que caiu do Miguel. Quem caiu de Brahma? Quem não prega o que Brahma pregou? Quem não prega o que Miguel pregava no céu? Era Lúcifer. Quem não prega o que Brahma revelou nos 7 selos? São o Lúcifer. E os seus anjos agora, eles não creem, eles não pregam. Ou você pensa que lá eles estavam satisfeitos lá no céu? O Lúcifer: estou satisfeito. Se ele estivesse satisfeito, ele nunca ia ser um cão, ele nunca ia ser um Lúcifer, ele nunca ia ser um diabo. Ele não estava satisfeito, ele não estava satisfeito com a mensagem, ele não estava certo de que o que Miguel tinha era verdade. Eles não estão satisfeitos com o que Brahma revelou é verdade. Eles não estão satisfeitos. É o Lúcifer e seus anjos caídos. E para cair muitos anjos, muitas estrelas, muitos irmãos, muitas irmãs, primeiro tem que ter um Lúcifer, que cai primeiro, que rebela contra a revelação dos 7 trovões. Me diga, vou te chamar de um anjo de Deus. Você rebela contra a revelação que Deus revelou. Você rebela contra o Cordeiro, que diz que saiu do trono para revelar o selo. Se você rebela contra ele, você é um rebelde. Se você é um rebelde, você é um Lúcifer. E a sua igreja é de Lúcifer. Agora, não, irmão, é um pecado. Era um pecado Miguel chamar Lúcifer de caído e os seus anjos também. Está aqui escrito.
E eles foram criados para isso. Daqui Deus já sabia. Você vai ser um desordeiro. Você vai ficar ao meu lado. Você vai me louvar. Você vai me glorificar na primeira e segunda etapa. Mas quando chegar a terceira, você não vai aguentar. Vai querer formar um reino denominacional para você. E você ser o anjo que vai aparecer. Você é Lúcifer. Enquanto eu tenho meu anjo. Eu tenho revelado. Eu tenho meu Miguel. Miguel é Cristo, diz o profeta, e Cristo é Brana. Aleluia. Bom, não estou bravo. Você pensa bem, a hora que nós encontrarmos com Deus, e Ele que sabe de tudo isso, dos anjos caídos da mensagem. Tem anjos caídos da mensagem? Caído do sétimo anjo. Olha para você ver, eles caíram. O sétimo anjo representa Cristo, Miguel, aqui na terra para nós. E agora tem o Lúcifer, que é alguém, é um maioral, que cai dali e depois consegue a confiança da mensagem, porque o Lúcifer conseguiu confiança dos anjos do céu. E hoje o Lúcifer consegue confiança. O Lúcifer é um pregador que caiu dos 7 trovões, dos 7 selos revelados. Ele caiu dali e conseguiu as estrelas, os irmãos, as irmãs, que têm confiança no ministério de Lúcifer ainda. Tem hora que a gente fica, mas como pode chamar de Lúcifer? Miguel chamou. E tem uma coisa, o que Miguel fez? Aqui está escrito também, deixa eu ver aqui. Verso 9 de São Judas. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. O próprio arcanjo, eu não vou nem ousar aqui pronunciar um juízo de maldição contra você, você já é um maldito. Ele nem ousou pronunciar um juízo de maldição contra o diabo. Ele somente disse o que Miguel disse: o Senhor te repreenda. Tem uma coisa, Lúcifer, que caiu dos trovões: o Senhor te repreenda. Estrelas que acompanham Lúcifer. Hoje nós temos no mundo inteiro, se fosse procurar, diz assim, tem a igreja de Satanás. Existe? O que é isso? Meu Deus do céu. Tem que encontrar um católico que diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E vocês não entendem isso aqui, a revelação. Lúcifer caiu da mensagem. Caiu dos trovões. Se rebelou contra a revelação. Falar que os trovões não foram revelados nos 7 selos, falar que Jesus não tem novo nome, é ser um rebelde, um Lúcifer, ter alguém para te seguir ainda vai encontrar estrelas para te seguir, quando a própria mensagem diz que aquilo aconteceu, o Cordeiro tomou o livro, saiu do trono para revelar os 7 selos, o intervalo 105, tradução de Goiânia. Você toma isso tão claro. Diz, aqui, o Cordeiro está no trono, parágrafo 29 do primeiro selo do intervalo. Não, lê o 30. Lê o 30. O 30 ele diz que ele tem que sair para poder revelar os selos. Não crer que os selos foram revelados é ser um Lúcifer enganador, um anjo caído. Vai ver se Lúcifer ia tomar uma gentinha. Toda vez que Lúcifer tomou, ele tomou um grande anjo. Ele era o grande anjo. Aí todo mundo seguiu ele. Seguir um grande pregador é fácil. Seguir uma grande estrela é fácil. Lúcifer era e encontrou adeptos. Agora, seguir a estrela de Deus, quando Deus manda o 7º anjo, ele foi até desamparado. Ele foi desamparado. Há vontade de falar mais coisa. Você vê, muitas vezes, o Lúcifer está dentro de casa, contra a revelação, contra o pai que está pregando aquela revelação, fazendo coisas contrárias.
E depois todo mundo diz, o fulano de tal, o anjo do Brasil, o anjo da América, mas já é caído. Ele caiu da revelação. Você deveria notar, é isso. Tem muita gente dizendo, o anjo, Lúcifer, o anjo de luz. Você já viu o anjo de luz? Anjo de luz, o Lúcifer. Mas ele é caído. Quando fala Lúcifer, você dá medo, né? Mas ele é um anjo de luz. E Paulo falou que viria os anjos de luz nesse tempo final também. Que aconteceram os anjos de luz. E aqui Judas já estava avisando para todos nós. Assim como aconteceu com Israel lá atrás, olha, ia acontecer aqui também. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Tendo o Senhor salvo um povo, tirado das denominações, teve que destruir agora nos 7 trovões os que não creram. Eram anjos da mensagem. Hoje são contra a revelação. Irmãos, é uma mentira que eles vivem pregando por aí, que eles creem no irmão Branham, eles creem no profeta. É uma mentira. Até o diabo crê em Deus. Então é por isso mesmo, é os Lúcifer dizendo, eu creio no profeta. São Tiago diz, você crê que Deus é um só? Faz bem, porque até os demônios creem e estremecem. Você crê que Branham foi profeta? Faz bem, que até os demônios creem e estremecem. Porque você vai ver, a palavra está revelada, mas as estrelas que caíram, os anjos que caíram do ministério de William Branham, nós vamos falar, ele esteve lá no ministério de irmão Branham, irmão Branham consagrou, irmão Branham pôs a mão, irmão Branham orou pelo irmão fulano de tal. Espera lá, ele crê que o cordeiro saiu do trono? Não, então é um anjo caído, porque Branham pregou. Ele crê que o último eleito entrou para revelar os selos, para terminar a intercessão. O último eleito tinha que entrar, terminava a intercessão e os selos eram revelados. Quarto selo 60, primeiro selo 52. Aí não crê? Ele é um anjo caído. E cheio de estrelinhas, irmãzinhas estrelinhas, irmãozinhos estrelinhas, que caiu com o pregador que diz, nós não cremos nessas coisas. Aleluia. Irmão Branham, são anjos caídos. Não diz a Bíblia que foram anjos caídos os que puseram atenção a Lúcifer, em lugar de pôr atenção em Cristo. Jesus Cristo, tem misericórdia. Eles põem atenção ao anjo do Brasil, ao invés de pôr atenção a Cristo, Branham. Eles dizem, nós cremos no anjo do Brasil, mas e o Cristo Branham? Em lugar de pôr atenção em Cristo, colocar atenção no anjo que caiu da revelação. Aleluia. Eu sei que muitos podem não entender, mas tem que ser dado. O irmão Branham até citou nomes aqui que eu não estou com vontade de citar. Caídos que puseram atenção em Lúcifer em lugar de pôr atenção em Cristo. Hoje você diz assim, William Branham diz assim. Quer dizer, mas o anjo do Brasil não diz assim? O que eu tenho a ver com o anjo que caiu? O William Branham diz assim, mas o anjo da América não diz assim. O anjo da América naquele dia era Cristo, em Branham. Não tem mais nenhum homem ali. Os demais que ficaram tudo anjo caído. Caiu da revelação. Hoje está sendo exposto, está tirando a roupa mesmo, para mostrar o que são. E se eles fazem coisas no físico, que demonstra que são anjos caídos, e vocês não veem, eles fazem no espiritual, piorou. Aí vocês não vê mesmo, porque se no físico eles fazem e não vê que caíram, e no espiritual? Nunca vão ver. O físico é para mostrar que no espírito eles já caíram. É por isso que fazem no físico. Não vou revelar tudo, né? Não é assim? Agora escute muito bem. Agora, sendo anjos caídos, que classe de anjos eram? Eu vou daqui a pouco falar bem de Lutero e de Wesley.
Mas quais eram os anjos caídos? Se eles eram caídos, o profeta pergunta, que classe de anjos eram? Luteranos, wesleyanos, católicos, pentecostais. Agora, eu hoje tenho que dizer luterano, wesleyano, católicos, pentecostais e da primeira e segunda etapa. Anjos caídos. Oh, você está acrescentando. O ministério do profeta foi na América. O ministério da noiva, da esposa de Cristo, é para cá do Brasil. É do México, Brasil. Entende? Aqui está o ministério. Então, nós podemos fazer isso sim. Porque já estamos vendo os anjos caídos também. Dentro da mensagem. Quando eu aceitei essa mensagem, todos nós éramos anjinhos de Deus. Em 1972, 73, todos nós, aquele monte de anjinho de Deus, aleluia, glória a Deus, louvado o nome do Senhor, aleluia. Ah, filho, mas depois houve uma revolta. Houve uma revolta e que anjos formaram um sistema denominacional organizado no Brasil, tão forte, tão grande, e todo mundo de olho naquele anjo, formando aquele grande sistema, e outros anjos ao seu redor, anjo pastor, anjo evangelista, anjo mestre, anjos teólogos, tudo formando um grande sistema. E as estrelinhas, tudo de olho no anjo. Ah, isso é isso que nós queremos. O que diz o companheirismo é o que Deus diz. Onde está escrito isso? Não está na Bíblia nem na mensagem. Está no currículo da mente deles. Eles têm isso lá. Que o companheirismo, o plenário é a voz de Deus, é a voz da besta. A voz de Deus é o William Branham. A sua palavra, o que ele pregou, 7 trovões revelados dentro de 7 selos, é a voz de Deus. Mas não que um plenário é a voz de Deus. Oh, vocês têm visto queda espiritual, queda física, e vocês não consertam mesmo. Vocês nasceram para ser estrela errante, errar na mensagem. Uns erraram na primeira etapa, erraram na segunda. Agora vocês dentro da mensagem erram na terceira. Estrelas errantes, anjos errantes, irmãos errantes, pastores errantes, ministros errantes, apóstolos errantes, estrelas errantes. Erro aqui, erro ali, erro na revelação, erro no físico. Aleluia. Os quais não se mantiveram firmes em seu primeiro estado. O primeiro estado é a palavra. Você tem que manter firme ali no primeiro estado. A palavra revelada pelo 7º anjo. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar sua trombeta, cumprir-se-á o mistério que ninguém nunca soube dentro de 6 milênios. 6 milênios, não 2000 anos, 6 milênios. Cumprir-se-á o mistério. A Bíblia seria aberta, mas nos dias da voz do 7º anjo, da estrela de Deus. Mas e as estrelas que caíram da estrela de Deus? Que revoltaram com Miguel, que revoltaram com Brana, que revoltaram com Cristo, que revoltaram com Brana. Caíram. E tem as outras estrelinhas, são tudo membros da igreja, são dizimistas para sustentar a obra da besta. Vocês vão pagar caro por isso. Vocês dizimam para sustentar um trabalho da besta. Para sustentar anjos caídos da mensagem. Anjos caídos dos 7 trovões. E não se envergonham de sustentar seus trabalhos com sua presença e, além do mais, com seus dízimos. Que é para ser dado ao Senhor, você está dando a Lúcifer. Para sustentar trabalho de Lúcifer. Oh, mas eu estou dando ao Senhor. A sua intenção é boa. A sua intenção é boa. Mas quando você faz aquilo para um sistema denominacional, você está ajudando um sistema denominacional a se erguer com o seu poder, com a sua força. Por falta de revelação. Brana podia até mandar dízimo para poder construir seminário. Brana podia. Era Deus em carne. Ele podia fazer aquilo. Ele podia ajudar todo mundo.
Porque ele é para ser isso mesmo. Deus, quando vem em carne, Deus no céu e na terra é assim. Ele faz o bem para todo mundo. Agora depois ele quer ver você, o que você está fazendo. Se você sabe direcionar o seu dízimo certo para aquilo que é de Deus, para aquilo que é correto. Não para mim, para aquilo que é correto, para aquilo que é a palavra. Tem a revelação. Amém. Meu Deus do céu. Os quais não se mantiveram firmes no seu primeiro estado. Cada coisa dessa dá uma mensagem. Vou ter que ir passando por cima, devagarzinho. Como aqueles anjos antes têm caído em organizações, como o baluarte principal de Lúcifer ali em Niceia. Eles estão caídos com o anjo do Brasil, com o anjo da América, com o anjo do Canadá, com o anjo da África, com o anjo de todo lugar. Eles estão caídos em organizações. Eles formam uma organização e diz que aquilo ali é de Deus. Olha que quantos pastores nós reunimos. A Igreja Católica também reúne muitos padres. Se reunir pastor é de Deus, reunir padre também é, filho. Como é que você vai fazer? Vai falar que, não, reunir pastor é de Deus, agora reunir padre não é de Deus. O que é isso? É a mesma coisa, o mesmo trabalho que foi feito em Niceia. Vocês estão fazendo um reino aqui na terra. Tendo um dominador, alguém grande. Põe um pequeno aí para ver se ele reúne alguém. Põe um pequeno para ver se reúne alguém. Reúne porque vocês são grandes. As pessoas sempre creram em Lúcifer, o grande anjo destacado, anjo de luz. Mas muitos até hoje, nós cremos em Lúcifer, o anjo de luz. O que você quer? Anjo de luz. Tem gente que diz assim, eu creio em Lúcifer, o anjo de luz. Eles nunca prestaram atenção que aquele anjo de luz, ele caiu da luz. Ele é anjo de trevas hoje. Ele só é apelidado por anjo de luz. Ele é apelidado de servo de Deus. Ele é apelidado de anjo do Brasil, anjo da África, anjo disso, anjo daquilo. É só apelido, que já caiu. É anjo de trevas hoje. Se tivesse luz, a luz é a palavra, ele caiu da luz. Ele era Lúcifer, o anjo de luz, lá no céu. Ele tomou o apelido, continuou como anjo de luz, para poder enganar. E diz Paulo que ele ia fazer isso. Ele ia entrar como anjo de luz, ele continua sendo Lúcifer, anjo de luz no mundo, para enganar. Mas não a luz de Deus. Jesus veio dizer, eu sou a luz do mundo. E Lúcifer também é um anjo de luz. Mas não é da luz de Jesus. Como aqueles anjos antes têm caído em organizações como o baluarte principal de Lúcifer ali em Niceia, e que tem feito? Tem organizado uma grande associação ecumênica de ministros para assim edificar uma imagem à besta, como ensina a Bíblia, e estão edificando uma economia cristã, a qual fechará as portas desta igreja e outras semelhantes. Vem como opera Lúcifer. Você pensa que as grandes igrejas vão se fechar? Não, vai fechar as pequenas. Por isso já tem alguém estudando aí para unir as pequenas com as grandes. Porque eles vão respeitar só as luzes grandes, as estrelas grandes. E as estrelas grandes estão todas formando companheirismo e concílio de ministros. Olha, esse plenário é a voz de Deus. E tem gente que diz, meu pastor foi escolhido no plenário agora. É a voz de Deus. Que cegueira infernal. Você já viu algum pastor ser escolhido dessa forma? Isso é um ministério de homem, isso é estrela caída. Como que vocês conseguem ainda crer nisso? O profeta foi embora, mas nós estamos aqui, filho. A voz dele silenciou faz muitos anos, mas nós estamos lendo aqui agora e fazendo essa voz subir novamente. Estamos tirando Brana da história. Brana tirou Cristo da história e a noiva tira Brana da história. Eles creem no ministério de Brana histórico. Ele curou, ele fez isso, ele fez aquilo. Não, vamos tirá-lo da história. Ele revelou os 7 trovões dentro dos 7 selos. Ele revelou um novo nome. Cristo saiu do trono.
Estava num trono aqui na terra, chamado Brana. Saiu do seu trono do céu, desceu para o coração do homem. Ele não podia falar, ele desceu para o coração do homem, Brana. Quem fala sou eu. Cristo saiu do céu, desceu no Monte Pôr do Sol, pisou na terra. Agora Cristo estava no coração. Olha o trono de Deus na terra, o coração do homem, Brana. Eu sei que aqueles que não creem em Brana, vocês se endoidou, mas agora vocês arrumaram um novo Deus. Agora. Não diz a vossa lei, deuses sois? E se eles chamaram Deus a quem foi enviada a palavra, que era um profeta, e quando Deus se faz carne, como se fez carne no Oriente e agora no Ocidente, Deus em Jesus e Deus em Brana, Oriente e Ocidente, Alfa e Ômega, princípio e fim. Não pode ver isso? Anjos caídos. É tempo de abrir os olhos. 257, Cristo no Mistério de Deus Revelado, tradução de Goiânia. Estou tratando de apresentar-lhes a revelação tríplice do mistério de Deus. Então, o que fizeram? Venderam tudo para obter os arrazoamentos da sabedoria e da educação. Eles têm que vender tudo, o arrazoamento, a sabedoria, a educação, para possuir a revelação. Mas eles vendem tudo que tem para possuir o arrazoamento, a sabedoria e a educação. Como fez Eva também, os anjos caídos estão fazendo. E como fez Eva também, os anjos caídos. Agora, Wesley foi um homem de Deus, porém, que lhe seguiu? Entraram os anjos caídos. Lutero foi um homem de Deus. Que lhe seguiu? Os anjos caídos. Os pentecostais, aquele homem que teve aquele avivamento pentecostal ali na América, foi um anjo de Deus para aquele trabalho. Mas que lhe seguiu? Os anjos caídos pentecostais. Brana foi o anjo de Deus da América. No entardecer, foi o anjo de Deus na América do Norte. Mas que lhe seguiu? Os anjos caídos da mensagem do profeta. São os pregadores que saíram do tempo dele mesmo. Anjos caídos. O tempo de pregar anjos caídos é hoje. Irmão Branham pregou naquele dia para poder dar sustentáculo para nós hoje pregar. Se ele não pregasse, nós não teríamos coragem de falar essas coisas. Nós falamos porque o nosso trabalho é profetize outra vez. O livrinho foi aberto e eu estou só lendo ele aqui, profetizando outra vez. Você diz, você não pode fazer isso, só um profeta pode. Brana diz que é para nós profetizar outra vez. A Bíblia diz, profetiza outra vez. E eu estou nisso daí, estou profetizando outra vez. Brana pode dizer, o que seguiu Lutero? Anjos caídos. O que seguiu Wesley? Anjos caídos. Mas você não pode falar nada. Eu posso falar, porque eu tenho o ministério da esposa de Cristo aqui na terra. E esse ministério me outorga poder para profetizar outra vez. E para profetizar eu tenho que ser profeta. Eu tenho que ser profeta, e eu não posso profetizar contra o que o profeta Brana profetizou, porque eu tenho que repetir, profetize outra vez, e se for para dar mais luz, irmão Brana diz, Deus não dá uma nova revelação, Ele dá luz àquela revelação. Aqui nós não estamos dando uma nova revelação, nós estamos dando luz à revelação, porque o profeta teve que pregar anjos caídos até pentecostais, mas nós temos que pregar anjos caídos na primeira e segunda etapa. Porque o povo dentro da mensagem caíram também. Desde que irmão Brana morreu, os primeiros anjos caídos foram aqueles que levantaram lá em Jeffersonville e pregou, William Branham vai ressuscitar para a terceira etapa, para o sétimo selo, e ficou esperando. Anjos caídos, pastores caídos. Já no tempo do irmão Branham, eles já estavam contra o irmão Branham. Se pudesse voltar lá atrás e Branham ressuscitasse mesmo agora e pregasse. Já pensou bem? Eles iam sofrer. Esses pastores que estão vivos mesmo lá no tabernáculo Branham hoje. Se Branham ressuscitasse, eles não podiam nem ficar esperando a ressurreição do irmão Branham. E se irmão Branham ressuscitasse e eles estivessem vivos ainda, irmão Branham fosse pregar lá, irmão Branham ia falar para eles, ia pregar o rastro da serpente, a trilha da serpente. Eu não sei como é que eles têm coragem de crer nisso ainda.
que irmão Branham vai ressuscitar para pregar ainda? Se ele fosse pregar, filho, ele ia pregar no tabernáculo Branham, no rastro da serpente. Podia dizer, não deu tempo de eu pregar, eu estou aqui para pregar. Estou só supondo, viu? Mas se fosse para ele pregar, e qualquer bom pregador, que for um anjo de Deus, se for pregar no tabernáculo Branham, ele poderia ver o que Branham viu naquele dia. Que naquele dia já tinha ministros contra ele. Hoje eles estão dizendo, Branham, naquele tempo, quando Branham estava vivo, eles já estavam começando a formar algo contra o irmão Branham. Deus tirou o irmão Branham logo. O que seguiu foi os lobos vorazes, que Paulo disse que não perdoaria o rebanho. É isto que seguiu Branham. A morte de Branham, depois de Branham, o que veio? Lobos vorazes, anjos caídos, dizendo que Branham tem que ressuscitar para revelar sétimo selo. Está tudo revelado aqui na mensagem. Eu tenho mensagem para provar isso. Se é trovões, eu tenho mensagem para provar. Eu tenho mensagem para te provar que o novo nome está revelado. Está tudo aí. O novo nome era Deus em carne. É porque você não viu ele como Deus em carne mesmo. O dia que você visse ele como Deus em carne, você não fugiria do nome HM, Branham. Porque era Deus em carne. Nem os filhos viram no dia. Hoje vão falar alguma coisa dele, mas no dia não viram Deus em carne. Se visse, não ficaria fazendo coisas que contrariava ao Pai. Oh, filho do Osmar, você é filho do Osmar, por que não faz o que alegra o Osmar? Hein? Por que não faz o que o Osmar gosta? Ah, filho de Branham, por que entristeceu Branham nos seus dias? Não vou falar coisa mais aqui, não vou falar. Por que fez aquilo? Não vou falar por que fez aquilo. Mas se escutasse, ele sabia por que fez aquilo. Amém. Bom, não tem tempo. A minha mensagem já está passando uma hora. Está difícil para mim controlar uma hora. Mas deixa eu terminar esse pedacinho, porque o parágrafo é grande outra vez. Agora, foram seres criados por Deus. Eles foram, no princípio, seres criados por Deus mesmo. Porém, logo caíram quando deram atenção à sabedoria de Lúcifer. Quem sabe dá para nós prosseguindo aí. Anjos caídos. Caíram da revelação. Não permaneceram no estado original que Branham pregou. O estado original é o sétimo anjo, revelaria o mistério. Se o mistério foi revelado, trovão foi revelado. Se o mistério foi revelado, o sétimo selo foi revelado. O mistério foi revelado, o novo nome foi revelado. E Branham diz que o novo nome será revelado nos trovões. Logo, Branham em 64 diz, os trovões foram revelados nos sete selos. Já voltando para trás, já olhando para trás. Aquilo é história, foi revelado. A terceira etapa, no sétimo selo, diz o que vem. No sétimo selo, em 63, em 64, 65, ele diz, olha, a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos sete selos, os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus, e 373, 374, tradução de Goiânia. Olha, eu estou dando aí mastigado para você não crê porque você é um anjo caído, você não aceita que é um anjo caído, você caiu disso mesmo, você caiu dessa originalidade. Você é um anjo caído, você é uma luz, na verdade. Não vou tirar o seu título. Você é uma luz, mas não é a luz de Deus. É como Satanás, ele é um anjo de luz ainda, que ele trabalha como anjos de luz no meio do povo para poder enganar. E como anjos de luz, eles trabalham dentro da mensagem como pregadores, como apóstolos, como pastores, teólogos. Anjos de luz dentro da mensagem, mas o eleito detecta se você tem Cristo, se você tem Miguel, se você tem Branham, você vai detectar esse outro anjo aí, você vai dizer, você é uma estrela caída. Por isso que você fica pregando que Jesus é um e o Pai é outro, porque você é uma estrela caída. Você caiu já dos dias do irmão Branham. Senhor Deus, ajuda-nos a permanecer na palavra, não apenas pregar anjos caídos, mas tomar cuidado para não cair também. Em nome do Senhor Jesus, dê-nos graça, dê-nos força,
para permanecer na palavra original, revelada pelo Espírito Santo ao 7º anjo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele subiu no trono e se assentou, mas não era o trono do Pai, pois no trono do Pai ele intercedeu, no seu trono vem para julgar. Ele cantava um cântico lindo, dizendo que digno é o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, porque ele venceu. Quem vencer a sentar-se-á comigo, quem tem este amigo sempre vai vencer. Vai ganhar uma pedrinha branca, a revelação do seu grande poder. E cantava um cântico lindo, dizendo que digno é o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, porque ele venceu. E vencer quer dizer persistir, ninguém pode servir a Deus e a Mamon, desprender-se das coisas da terra, vencer Laodiceia e o grande dragão. E cantava um cântico lindo, dizendo que digno é o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, porque ele venceu.